passar a palavra ao nosso colega da casa, Silvio Borges, que fará o preparo e trará todas as contribuições do seu estudo. Vamos envolvê-lo. Boa tarde a todos. Uma vez mais, boa tarde. O livro básico do preparo das nossas reuniões de sábado é A Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, recebido pela psicografia do Chico Xavier. A página que nos cabe ler hoje é o capítulo de número 113, que tem por título Não Te Esqueças. E Emmanuel inicia fazendo uma citação do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 11, que diz: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, a página de Emmanuel a respeito é: narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte, ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Emmanuel cita essa passagem do Evangelho de João, se referindo ao ocorrido em Betânia, quando Jesus ressuscitou Lázaro, considerado então um grande milagre, e que causou admiração geral. Como consequência, houve uma ocorrência muito grande de pessoas a Betânia para ver Jesus, para conhecer os seus ensinamentos, mas muitos foram para constatar, como sendo realidade, o fato do Lázaro ter ressuscitado, de estar novamente vivo, e também de conhecer as mudanças que ocorreram nele, as transformações que ocorreram nele. Emmanuel nos diz que assim como ocorreu naquele tempo onde muitas das pessoas estavam muito mais voltados para o fenômeno do que para a mensagem, nos dias atuais
não somos muito diferentes. Continuamos ainda nesse mesmo estágio. E que, quando alguém é tocado por Jesus, é tocado e inspirado pelo seu ensinamento, esse alguém passa a ser objeto da observação geral para saber como é que ele se comporta. Muitos desses homens, quer dizer, entre nós, muitos de nós, digamos assim, estamos, embora vivos no corpo, estamos mortos no nosso sentimento, tomados e subjugados pelo sentimento do egoísmo, da ambição, do orgulho, da indiferença. E é isto o que nós temos que demonstrar quando nós tomamos o conhecimento da palavra do Cristo. E temos que passar a demonstrar, através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações, que nós incorporamos essas lições. Não basta que nós tenhamos o conhecimento, é necessário que nós sejamos o conhecimento e que assim o demonstremos. Se nós nos consideramos, portanto, beneficiados por Jesus, por termos sido tocados pelas suas ideias, nós temos e conhecemos então essa verdade que ele nos trouxe sobre a vida infinita, sabermos que não é apenas essa vida que nós estamos vivenciando nesse instante, mas que temos aí todo o infinito e toda a eternidade para vivermos e evoluirmos, tá? Nós temos que exatamente fazer essa demonstração, tá, de que nós incorporamos esse sentimento. Tá? O Emmanuel nos diz que, assim como Lázaro foi tocado e passou a ser o ponto de observação de todos, é o nosso caso se nós entendemos e se nós percebemos que já estamos no estágio de termos sido tocados pelas ideias e os ensinamentos do Cristo. Ele nos diz aqui que, se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte, ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Ou seja, a escolha de seguir um caminho ou outro, de continuarmos ainda, digamos, amassando o barro, ou de darmos o nosso salto evolutivo, depende puramente da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Então, que nós consigamos exteriorizar esse sentimento e esse ensinamento, o conhecimento que entendemos que já o adquirimos, na forma das nossas ações, para que a gente então se torne digno de nos dirigirmos a Jesus e dizer a ele o seguinte: rogar a ele para que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam em nós a presença dele. A todos uma boa tarde e uma boa reunião. Obrigado. Queridos amigos, vamos nos unir mais uma vez em pensamento, levantando os olhos para a espiritualidade superior, rogando a toda essa equipe que dirige essa reunião e agradecendo. Agradecendo, Senhor, pela oportunidade dessa casa que nos acolhe. Agradecemos, Senhor, pela dádiva do estudo e de todo o conhecimento que Tu nos ofertaste e que essa doutrina divina nos permite refletir, nos permite crescer e ilumina o nosso caminho unicamente para chegar a Ti.
Agradecemos, Senhor, por termos aqui essa instituição que é um ponto de luz e que tão bem nos faz. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos numa tarde, num sábado, parando as nossas necessidades, nossas tarefas diárias, para nos unirmos a Ti. E assim, Senhor, agradecidos, eternamente agradecidos por tudo que Tu nos deste e ainda nos dará, pedimos, rogamos a Ti, que essa próxima hora em que estamos aqui, reunidos em Teu nome, possa servir como mais um grande estímulo para as nossas reflexões e o nosso crescimento. Que assim seja. É assim, queridos amigos, vamos passar a palavra para a nossa colega da casa, Cristine Costa, que trará suas contribuições e o estudo de hoje. Vamos envolvê-la. Boa tarde a todos. Que Jesus esteja conosco. Nós estamos comentando na tarde de hoje o livro Céu e Inferno. É um dos livros que a gente considera a codificação espírita, são 5 obras básicas. Nesse livro, lá na página de rosto, Kardec coloca assim, deixa eu pegar aqui. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, esse livro, especificamente, ele é composto de 2 partes. A primeira parte tem toda uma reflexão teórica sobre o que acontece conosco depois que a gente morre. E todas as teorias que nós homens criamos aí ao longo da nossa história, desde que a gente se entende por gente, de que imagens nós fizemos sobre isso que aconteceria conosco depois da morte. Então, Kardec analisa desde a ideia de que não acontece nada, que a vida acaba com a morte do corpo, até todas as ideias e filosofias e teorias sobre o que acontece com a gente depois que a gente morre. Depois que ele faz todo esse apanhado, a segunda parte é uma parte muito interessante desse livro, porque são relatos trazidos pelos próprios espíritos em reuniões mediúnicas, desde os espíritos mais sofridos, mais infelizes, até os mais felizes, relatando como foi o momento da morte, como é que eles passaram por esse processo e como eles se encontravam após a morte. Então, a gente vê nesses relatos, então aí vamos dizer assim, é a parte prática, onde nós constatamos toda uma construção de raciocínio que Kardec faz na primeira parte, na parte teórica, embasando, dando como exemplo vivo, o testemunho dos espíritos a respeito do passamento, da morte, e como essas almas, esses espíritos se encontram do outro lado da vida. Então, estamos hoje analisando aqui no capítulo 7, onde Kardec faz uma análise das penas futuras, ou seja, o que de sofrimento está reservado para nós depois da morte, se é que isso existe. Então, Kardec vai analisando vários aspectos, principalmente o enfoque que a doutrina espírita dá para essa questão do sofrer depois da morte. Como é que nós espíritas, como é que a doutrina espírita encara e organiza essa reflexão e esse raciocínio com base nos testemunhos que os espíritos nos trouxeram. Então, existe uma lei
é sempre importante a gente compreender o fundamento de toda uma teoria, de toda uma ideia, para que a gente possa fazer as nossas comparações. Isso está aqui no item 12 do capítulo 7, e diz assim: a única lei geral é que toda falta terá punição. Estou lendo aqui textualmente, tá? E terá recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. Quando Kardec coloca aqui, antes da gente analisar aqui essa lei geral, né? Toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. Ou seja, nós não vamos analisar nem a falta, nem a recompensa pelo simples ato, mas pelo peso e pelo valor e pela importância, pelo significado que ela tem dentro do contexto onde as coisas acontecem. Então, porque nós homens somos muito rápidos nos nossos julgamentos e nas nossas promulgações de sentenças, né? Nós temos aqui um juiz morando dentro de cada um de nós e ele está sempre muito ativo. E a gente vai promulgando sentenças e verdades, isso é isso, aquilo, essa pessoa é assim, e a gente vai estabelecendo sentenças. Então, quando Kardec entra aqui com o valor, a punição, entre aspas, que nós vamos colocar entre aspas, ou a recompensa, ela virá segundo o seu valor e não pelo ato em si. Então, muitas variáveis são analisadas dentro desse contexto. Não é simplesmente o que é feito ou o que é deixado de fazer. Para a gente entender que dentro desse código, dentro dessa lei, do que acontece conosco depois que a gente morre, muito mais importante é o como do que o que. Muito mais importante é o como nós fizemos o que fizemos, de positivo ou negativo, do que o simples fato ou a simples ocorrência. Então, o que realmente nos moveu a fazer isso ou aquilo é o que realmente é levado em conta, em consideração, se a gente vai receber alguma recompensa ou alguma punição por esse ato. E aí a gente vai percebendo que o lugar onde essas coisas estão, que vão fazer com que a gente se mova nessa ou naquela direção, está sempre na nossa maneira de pensar e de sentir. Então eu penso, eu sinto e eu ajo. Então é esse o fluxo que vai resultar nas minhas ações, e essas ações, o somatório delas ao longo de uma vida, vai, vamos dizer assim, colocar para nós uma posição possível de estado de alma depois que a gente desencarna, depois que a gente morre. Então é muito mais o que nos move do que a gente faz, de fato, do que o fato. Isso é muito importante da gente ressaltar. Então nós estávamos aqui pensando como que a gente colocaria esse conceito para nós, tanto das punições quanto das recompensas, né? O que a gente recebe de volta ao longo, depois que a gente morre, de tudo que a gente fez ao longo de uma vida inteira. Porque isso é o assunto que nós estamos falando. Eu vou receber ao desencarnar e no estado de alma que eu estiver do lado de lá, as consequências e os resultados do somatório das minhas ações ao longo da minha vida. E isso Kardec faz questão aqui de frisar, e é importante que a gente entenda, isso não é uma teoria. Kardec não tirou essa ideia da cabeça dele e estabeleceu as bases dessa informação. Isso foi resultado da reflexão a partir
das histórias reais vividas pelos espíritos. Kardec percebeu que um espírito sofredor, já desencarnado, conta toda a sua história, e a partir desse relato ele percebe que aquela alma encontra-se num estado de dificuldade ou de sofrimento ou de desconforto do outro lado da vida, em função de todo um processo, enquanto esteve aqui encarnado, de somatório de suas atitudes e de suas escolhas. Então, em última análise, também estamos falando de escolha, do uso da nossa liberdade de escolher, eu escolho agir desta ou daquela maneira, e estamos falando também de responsabilidade, que muitas vezes essa ideia não fica muito clara para nós. Mas a doutrina espírita reforça isso para a gente o tempo todo. Nós somos responsáveis pelas consequências das escolhas que fazemos. Então, agimos de uma determinada maneira, consequências vêm dessa ação. Esse resultado, nós somos responsáveis por ele, porque fizemos a escolha de nos encaminharmos naquela direção. Então, essa é a grande chave de entendimento para nós a respeito dessas penas e recompensas depois que nós passamos aqui a nossa experiência na vida material. Se somos responsáveis pelos nossos atos e pelas consequências dos nossos atos, punição não cabe, né? A palavra punição aqui nós vamos compreender como uma questão de consciência e da consciência da minha responsabilidade. Então, um exemplo bem comum aqui para todos nós. Vamos supor que num determinado momento da nossa vida, numa situação financeira mais difícil, precisemos de alguma quantia em dinheiro e a gente recorre a um amigo, a uma pessoa conhecida que poderá fazer esse empréstimo para nós. Então vamos lá, explicamos a nossa história, contamos a nossa dificuldade e esse amigo então se prontifica a nos auxiliar. E aí a gente combina, né? Geralmente a gente faz esse combinado. Olha, assim que a situação melhorar, eu vou te pagar dessa maneira, de tantas e tantas vezes, dependendo da situação, se melhorar muito rapidamente eu até devolvo mais rápido, enfim, os nossos tratos aí comerciais que a gente conhece bem. E para pessoas, né, ou muitos de nós que somos responsáveis, pessoas conscientes, geralmente conheço muitas pessoas assim que enquanto aquela dívida não é saldada, a última parcela não é quitada, fica ainda aquela situação de, às vezes não consegue dormir direito, preocupado até que aquela dívida seja saldada. Isso porque a nossa consciência nos pede essa quitação. Eu vou ficar em paz com a minha consciência quando eu devolver tudo aquilo que eu peguei emprestado. Né? É uma questão aqui como que a nossa consciência funciona. Então, quando a gente lê punição, né? Aqui nas obras espíritas tem gente que fica meio implicado com essas palavras, a gente precisa entender que não é a punição como a gente está acostumado a compreender ipsiliter lá na definição da palavra, mas é como a alma se sente. Quando eu devo alguma coisa, todo esse processo que eu preciso, todo esse esforço que eu tenho que fazer para devolver para a vida aquilo que eu tirei em algum momento, e não estamos falando só de dinheiro, esse processo até a quitação é pesado, não é uma coisa que eu faça de forma leve e alegre. É um compromisso, é uma coisa séria, é uma responsabilidade, e aí eu vou firme naquele caminho.
Algumas almas podem sentir isso, com esse peso, como um castigo. Mas não é que seja um castigo. No fundo, é a nossa consciência que nos pede a equalização daquilo que em algum momento nós subtraímos à vida, em termos de consciência superior. E aí eu sei, a minha consciência me pede para que eu devolva isso à vida novamente. Então esse processo, né, a falta trazendo para nós, depois da vida, essa punição, é aquela consciência, parte da nossa consciência que nos pede, ao avaliarmos a vida que nós tivemos, a última existência, a gente vai perceber que em determinados momentos a nossa ação não foi a mais bela possível, nem a mais aceitável. E aí a minha consciência me pede, isso aqui precisa ser refeito para ser devolvido à vida de forma positiva novamente. Então esse é o processo, vamos dizer assim, de punição, de sofrimento da alma quando a gente desencarna e temos contas a acertar conosco mesmos, com a nossa consciência. E é por isso que temos muitas oportunidades encarnatórias, várias vidas, para que nós possamos ir refazendo caminhos de uma outra forma, de uma outra maneira, fazendo novas escolhas, escolhas que vão deixar a nossa consciência mais tranquila. Então é dessa maneira que o processo vai se dando. Eu avalio toda a experiência terrena que eu tive naquela encarnação, vejo os pontos positivos, as conquistas, as vitórias internas, mas também vejo o que precisa ser melhorado. E isso que precisa ser melhorado, enquanto eu não agir para retribuir de forma positiva, a minha consciência vai ficar me cobrando isso. Então, o sofrimento que nós vamos passar, se a gente puder usar essa palavra assim, dessa maneira, do outro lado da vida, está diretamente relacionado a essa grande avaliação que eu faço. E pode ser que no final da avaliação eu chegue à conclusão que tem mais coisa para ser consertada do que coisas para serem louvadas e consideradas positivas. Então, a proporção desse processo, dessa avaliação, vai depender de cada um de nós e das escolhas que nós fazemos aqui e agora. Qual é a vantagem que, vamos dizer assim, se a gente puder usar também essa palavra de vantagem, que nós temos com essa informação? É que se eu sei que eu sou responsável pelas escolhas que eu faço aqui e agora, e que elas têm consequência, e que essas consequências podem ser benéficas para mim ou não, eu posso me tornar mais consciente aqui e agora, na hora de fazer as escolhas. Então, com esta informação, eu percebo que diante de uma situação, vamos pegar lá o exemplo do empréstimo do dinheiro, né? Eu tenho uma hora que eu acho que não vou pagar mais não, vou dar um calote aqui nessa pessoa, não quero mais pagar nada. Mas aí a minha consciência vai me dizer assim, mas isso não é o correto. Se você está devendo, é necessário que você quite essa dívida. Então, muito embora às vezes nós tenhamos vontade de abandonar aquele caminho que a gente sabe que a nossa consciência nos cobra como o correto, o que deve ser feito, com essa informação nós reforçamos a firmeza ou a atitude de nos mantermos naquele caminho positivo. Esse é o grande benefício dessa informação. Saber que as escolhas que eu faço têm consequências positivas para mim, não só negativas, né? As recompensas vêm
a partir das circunstâncias, né? Todo ato meritório. Então, qualquer posição que eu tenha na vida de me manter fiel a isso que a minha consciência me pede, a consequência disso é sempre positiva. Isso sempre vai retornar para mim de maneira benéfica. Então é como se fosse assim. Quando nós somos criados, simples e ignorantes, né? Todos somos criaturas de Deus. Nesse momento da criação, nós temos uma marca, um carimbo da divindade, que é nesse lugar de consciência mais profunda que todos nós temos. E à medida que a gente vai caminhando e se desenvolvendo em termos de consciência, isso às vezes fica meio nublado, fica meio não muito claro para nós. E a gente começa a agir, muitas vezes, conforme a gente vê o mundo agir. Se todo mundo faz, eu vou fazer também. Isso é uma frase clássica que às vezes a gente usa, né? E quando a gente vai caminhando para essa consciência que eu tenho, que todos nós temos, mesmo que os outros façam, eu não me permito fazer, porque eu quero atender a esse chamado mais profundo da minha alma. Então, quanto mais eu me alinhar com essa consciência do divino mais profunda em mim, mais meritórias são as minhas atitudes e mais retorno positivo eu recebo da vida. A regra básica é essa. E quanto mais eu me afasto dessa consciência, que aqui está aqui, e aí eu finjo que eu não estou vendo, ou eu deixo para depois, outra hora eu penso nisso. Quando eu tenho essas atitudes meio de deixar isso esquecido aqui no canto, mais trabalho eu vou ter mais adiante para voltar para essa consciência novamente. Então, o importante é saber que cada um de nós possui em si essa orientação. Ela não vem de lugar nenhum, nem de nenhuma outra fonte. A partir do momento que somos criados por Deus, somos criados com esse registro, com esta marca. E precisamos ir evoluindo em consciência e entendimento para acessarmos essa informação que já está aqui. Então, o correto agir, as escolhas melhores, estão sempre alinhadas com essa consciência mais profunda, que é o que os espíritos nos dizem. O homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Se as leis de Deus estão inscritas na consciência, o homem só é infeliz quando ele se afasta da sua consciência mais profunda. Então, a nossa vida, o nosso dia a dia, as escolhas que fazemos, elas estão o tempo todo sendo orientadas por essa consciência mais profunda. Tem horas que a gente atende e tem horas que a gente não atende. E quando a gente não atende, entramos em conflito com a nossa essência e vamos precisar fazer um esforço para voltarmos a esse alinhamento novamente. Essa é a soma de dores ou de sofrimentos necessária para que a gente se realinhe de novo com essa nossa essência mais profunda. E tudo o que vem desse afastamento é para nos mostrar, tomou um atalho que não é bom. Vamos tratar de começar a buscar de volta o caminho do meio. Então, todas as situações na nossa vida que trazem esse sinal de alerta, é importante que a gente pare para pensar a respeito do que aquela dor, do que aquela dificuldade, aquele obstáculo está nos sinalizando para que possamos fazer essa volta, esse retorno a essa consciência que todos nós temos. Sempre são sinais, sempre são avisos de que um caminho está sendo preciso, necessário fazer
para voltarmos a essa consciência, porque nesse lugar de consciência nós ficamos tranquilos, nós ficamos em paz, nós ficamos serenos, apesar das circunstâncias. Porque nesse lugar estamos diretamente conectados com o nosso Criador. Então, é aquela frase que Jesus usou certa vez: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é um lugar de segurança, onde qualquer coisa que aconteça, eu estou seguro, porque eu estou na conexão perfeita com aquele que me criou. Então, estamos falando aqui de alinhamento também das nossas escolhas com essa sabedoria mais profunda. E a gente vai ficando alerta, vamos prestando atenção. Às vezes que a nossa mente quer tomar um outro caminho e a gente percebe, epa, eu até posso ir por esse caminho, mas eu sei que não vai ser bom para a minha consciência. Então eu vou me abster nesse momento de tomar essa atitude, de ter essa reação e por aí vai. Então nós estamos falando aqui em última instância, como falamos inicialmente, da responsabilidade sobre as nossas escolhas. Todos nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Não são só atitudes. Somos responsáveis pelo que pensamos, pela qualidade de pensamento que fica povoando a maior parte do tempo na nossa cabeça. Nós somos responsáveis pelo que sentimos, pela qualidade dos sentimentos que nós permitimos que fiquem tomando conta do nosso coração por um período de tempo. Então, vamos pegar um exemplo qualquer. Se ficamos irritados permanentemente, nós somos responsáveis pela nossa irritação. É uma escolha que nós fazemos, mesmo que não seja consciente. Eu estou sempre reagindo irritadamente a tudo que me acontece. Isso é uma escolha. Ou tristeza. Qualquer coisa me leva para o lugar da tristeza. Isso é uma escolha. De reagir sempre com tristeza diante dos eventos e das circunstâncias. A tristeza e a irritação não são as únicas possibilidades de reação. Existem outras tantas e a gente pode se dar o direito de fazer experiências de reações diferentes daquelas que nós estamos acostumados a ter. E quando fazemos essas experiências de reações diferentes, não comuns para nós podemos nos surpreender positivamente com os resultados. A resposta que a vida traz para nós diante de uma atitude que a gente tem diferente pode nos surpreender positivamente. Eu lembro sempre de um exemplo que eu escutei há muitos anos atrás. Na época era uma pessoa que fazia terapia de grupo e ela tinha um problema sério de achar que ninguém gostava dela, que ela era inadequada, então ela estava sempre se sentindo rejeitada nos lugares, mesmo que ninguém falasse nada. Qualquer olhar, qualquer palavra, ela já acendia o sinal para ela de que ela não era bem-vinda e aí ela ia embora. E isso era um padrão que ela repetia recorrente. É uma escolha, né? A gente não precisa só reagir dessa maneira. E aí, com o tempo de trabalho de terapia, a terapeuta na época falava assim para ela: sempre faça o cheque da realidade. Porque às vezes a história está só na sua cabeça, mas de fato não tem ninguém te rejeitando. Então aconteceu lá um determinado evento, ia ter um jantar na casa de pessoas conhecidas e ela foi a primeira a chegar. E aí o dono da casa ainda estava fazendo as finalizações lá dos preparativos para o jantar e aí ela ofereceu ajuda. Você quer ajuda, já que eu cheguei mais cedo?
E ele falou assim, não precisa não. O não precisa não, já fez ela achar que ela chegou mais cedo, ela estava atrapalhando, ela era inconveniente, e aí ela passou a mão na bolsa para ir embora. E aí ela lembrou da frase, faça o cheque da realidade, antes de embarcar naquilo que você está pensando. E aí ela tomou uma coragem, respirou fundo, foi lá na cozinha, perguntar para o dono da casa, por que é que você não quer que eu te ajude? Uma coisa que ela nunca tinha feito, ela nunca tinha checado para ver se aquilo que ela estava pensando era verdade. Teve que tomar coragem para fazer isso, uma nova atitude. E aí a resposta foi a mais bela e a mais interessante que ela poderia ter recebido. Eu não gostaria que você me ajudasse, ele respondeu, porque você está tão bonita hoje, eu não queria que você se sujasse. Então, muitas vezes, quando escolhemos uma atitude diferente, mais positiva, mais construtiva para a nossa vida, a vida sempre vai nos responder positivamente. Então, o que nós estamos falando aqui, esse assunto trata exatamente disso. Escolher a melhor atitude, escolher o melhor pensamento, escolher o melhor sentimento. É uma escolha. Nem sempre estamos acostumados com os melhores sentimentos, mas a gente pode dar uma chance para eles e ver o que acontece. Ver que resposta diferente a vida pode nos trazer com essa nova escolha. E quando fazemos isso, estamos trocando provavelmente um ciclo muito antigo de escolhas equivocadas, sofrimento depois que desencarna, nova vida para ter que reconstruir, refazer aquela estrada. Quando eu escolho o positivo hoje, eu estou substituindo, eu não sei quanto tempo de escolhas equivocadas. E certamente a resposta que a vida vai trazer para nós agora e mais adiante também vai ser diferente e surpreendente. Os orientais chamam isso de Dharma, que é o reto agir, o reto proceder. Eu escolho conscientemente hoje fazer aquilo que está de acordo com aquilo que a minha consciência me pede, independente do que possam achar de mim, do que possam pensar a meu respeito. Eu quero estar consciente e tranquila de que fiz o meu melhor. Isso necessariamente na vida vai trazendo o retorno positivo para todos nós. E só para a gente finalizar, é uma historinha que de vez em quando eu já li, acho que em palestra aqui na casa, mas eu gosto muito dela. Está lá no livro Coração e Vida, ditado pelo espírito de Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier. Chama-se A Promoção. Resplendia o jardim celeste em pleno espaço. Era um maravilhoso dia de alto deslumbramento, do encontro de união e de alegria, dos que haviam servido passo a passo nas tarefas do amor sem recompensa, na terra, onde o egoísmo tanta vez se condensa. Era uma nesga azul de solo rarefeito, matizada de flores bordadas de arabescos multicores, onde podia respirar apenas quem já pudesse irradiar as vibrações serenas da fé sublime alçada ao bem perfeito. Não eram muitos os conquistadores daquela posição de excelsos esplendores. 42 espíritos somente, todos eles modelos de bondade, eram ali o escol da humanidade, em atitude calma e reverente, esperando a sonhada promoção, que constaria do poder de elevar-se à próxima ascensão. Na luminosa e ilustre confraria estavam sacerdotes de renome, filósofos, notáveis pensadores, nobres mulheres, santas heroínas,
monges mostrando frontes peregrinas, jovens que haviam sido vencedores de tentações terríveis. Todos trocavam frases de altos níveis. Somente alguém ali, em meio a tudo que era festa de brilho e de beleza, parecia um mendigo triste e mudo. Era o irmão Jonaquim, desconhecido entre os demais. Vestia-se com peles de animais. Remarcadas de lama, na expressão rude e feia, exibia sinais de sangue, lodo e areia. Jazia ele a um canto, humilde e pensativo, enquanto o grupo conversava em festa. Chegara o instante, enfim, da nobre promoção. Aquele dos presentes que tivesse o menor peso espiritual seria alçado à frente do caminho esplendente para mansões mais altas e mais belas da vida universal. Vieram ao recinto os 2 encarregados, ambos chamados anjos da balança, e os candidatos, sem qualquer despeito, deixaram-se pesar num instrumento perfeito que lhes patenteava a evolução imensa. E o peso em cada um era leve, tão leve, que quase não se via uma pequena base para que se notasse a diferença. O recatado Jonaquim ficou de longe, muito ao longe, e sendo o último no exame, foi chamado por fim. Ele veio acanhado, pés descalços, no apoio de um bordão. E um dos 2 mensageiros perguntou: Jonaquim, meu irmão, dizei qual foi na terra a vossa religião. Precisamos aqui de vossos dados para serem por nós devidamente revisados. No entanto, Jonaquim, humilde, respondeu: Anjo bom, sou sincero, crede, eu não tive sobre a terra a fé pregada. Acreditei como acredito agora na presença de Deus que nos guarda e aprimora. Entretanto, por mais que eu desejasse procurar um templo ou algum lugar para aprender como se adora a Deus, nunca pude sair da choça em que morei, ao pé de antiga estrada, onde os que sofrem eram irmãos meus. Era um deserto a terra em que vivi. Despendi muito tempo a transportar crianças e doentes que ansiavam por água em solos diferentes. Minha estreita choupana era uma porta aberta à desventura humana. Ouvia a confissão de míseros velhinhos que clamavam em vão pelos parentes, agonizando desvalidos e aguardando debalde os próprios descendentes. De quantos eu cerrei na morte os olhos baços, não saberei o número por certo. Só Deus sabe os que vi morrendo nos meus braços e os que enterrei a sós na penúria sem nome, e as crianças sem apoio que me buscavam, sentindo sede e fome. Deus me perdoe se nunca fui às crenças para estudar a fé e entender diferenças. Ouvi dizer na terra que houve um homem que nunca descansou, fazendo o bem, que amou aos bons e aos maus sem ferir a ninguém. Ah, como desejava tê-lo visto! Dizem que se chamava Jesus Cristo. Nunca lhe ouvi no mundo os lúcidos ensinos, e ouvi também dizer que, por serem divinos, ele morreu na cruz. A pequena assembleia escutava expectante e enternecida aquele que soubera amenizar a vida. E os anjos da balança puseram Jonaquim sob o exame preciso, em nome de Jesus. Depois anunciaram num sorriso que o velho Jonaquim tinha o peso da luz. Então, quando nós escolhemos as melhores ações e o melhor que nós podemos oferecer ao mundo, nós estamos caminhando certamente e seguramente na direção do peso da luz. E que os bons espíritos possam nos auxiliar nesse processo. Muito obrigada, Cristine. Vamos agora nos concentrar, guardar o silêncio da alma com a reflexão de tudo que pudemos ouvir hoje, para assim podermos receber
o passe que será administrado pela equipe espiritual dessa casa. Vamos guardar o silêncio e o pensamento e a conexão com essa equipe maravilhosa. Queridos amigos, vamos levantar mais uma vez o pensamento a Deus, agradecendo por esses momentos de conexão contigo. Agradecemos, Mestre amado, amigo de todas as horas, pelo apoio incansável durante toda a nossa história de vida. Agradecemos a Ti, Deus, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade dos ensinamentos. E a Ti, Jesus, Mestre amado, rogamos que continue sempre secando nossas lágrimas nos momentos de dor, nos apoiando quando tropeçamos no caminho, nos iluminando para que possamos fazer belas escolhas, Senhor, e mantendo essa casa sempre aberta, com seus braços calorosos para nos receber em todos os momentos. Rogamos a Ti, Senhor, que possamos nos conduzir às nossas casas, seguir durante a próxima semana, conectados contigo, com tudo que pudemos ouvir, refletir, e consigamos, ao fim, interiorizar um pouquinho do tanto de lição e ensinamento que nos foi dado hoje. E assim, Senhor, pedimos finalmente que essa equipe que conduz esse trabalho de hoje nos autorize a encerrar essa reunião presencial desse sábado com o coração cheio de luz e de amor, e que toda essa luz e esse amor possa irradiar àqueles que não puderam estar aqui hoje, mas que possam ser beneficiados com todo esse amor. Que assim seja, graças a Deus.